A gente vai falar sobre o tratamento diferenciado para MEI, para microempresa e para empresa de pequeno porte. Afinal, esses tipos de empresa são dispensados de fazer o PGR, o Programa de Gerenciamento de Risco? Vamos ver. Quem está dispensado de fazer o PGR? As MEIs estão dispensadas. Toda MEI não precisa fazer o PGR. Olha só. Mas tem um adendo aí. A organização ou empresa que contrata a MEI deve incluir as ações de prevenção deste trabalho no PGR da sua empresa, sempre que os trabalhadores da MEI forem atuar nas dependências da empresa. Já microempreendedor e as empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que no levantamento preliminar de perigos não identificarem exposições ocupacionais a agentes físicos, químicos e biológicos, conforme está descrito na NR9, e declararem as informações digitais, ficam dispensados da elaboração do PGR, certo? Então, as MEIs, todas as MEIs não precisam fazer o PGR e as microempresas e as empresas de pequeno porte, de grau de risco 1 e 2, que não tenham, que consigam comprovar que não tem risco físico, nem químico, nem biológico, estão dispensadas de fazer o PGR, certo? Mas é só não fazer? Não, a gente vai tratar disso aqui embaixo, tá? Não é simplesmente não fazer. A gente vai tratar disso aqui. Que mais? O que a gente tem aqui? Importante para falar sobre o tratamento diferenciado. As MEIs têm fichas de MEI. O que é isso? As MEIs, microempresa individual, terão que seguir as orientações sobre as medidas de prevenção descritas nas fichas no site. Eu vou mostrar para vocês essas fichas, né? Eu já trouxe aqui 3 slides mostrando para vocês. Lá no mesmo site do governo.br, no mesmo site que você baixa as NRs já atualizadas, eu escrevi no Google pesquisa de ficha MEI por atividade econômica. E aí tem aqui as fichas de atividade para cada uma das MEIs. Se eu não me engano, são 39 fichas. Então, por exemplo, você tem lá uma empresa que é uma MEI, que é uma atividade de agente funerário, ou uma atividade de apoio à agricultura, ou uma atividade de criação e cuidados de animais, tá? Você vai fazer você vai atender o que está pedindo nessas fichas. Então, aqui, por exemplo, eu abri para vocês, como exemplo, a ficha para as atividades de agente funerário, que é a ficha MEI número 1. Aí está dizendo qual é o objetivo dessa ficha. Então, essa ficha tem o objetivo de relacionar os principais perigos e riscos comumente presentes nas atividades do microempreendedor individual que trabalha nessa área. Então, esse microempreendedor individual não precisa fazer PGR, mas ele vai precisar seguir o que está nessa ficha. Então, tem aqui, olha, mais para frente, dizendo a exposição, quais agentes biológicos essas pessoas que trabalham no serviço funerário estão expostas. Então, por exemplo, doenças infecto-contagiosas pela exposição a agentes biológicos, exemplo, vírus, bactérias e fungos, durante o manejo do corpo. E quais são as medidas de prevenção ou proteção para diminuir, sanar esses perigos aqui, né? Essas exposições a esses agentes. Higienização das mãos com água e sabonete líquido, ao menos por 40 segundos, e álcool em gel 70%, ao menos por 20 segundos. Tomar banho e trocar de roupa após o término do período de trabalho, tá? Então, essas fichas que são específicas para MEI, né? Toda MEI vai ter uma ficha, e aí são essas fichas
que vocês terão que seguir, né? Então, eu tenho lá uma atividade de floricultura. Quais são os riscos? Quais são as exposições? Quais são os agentes biológicos? Quais são as medidas de prevenção? Vai ser essa ficha que você vai usar como parâmetro, tá certo? Então, se é MEI, é isso que você vai fazer. Deu para entender? Então, tá aqui as fichas de MEI. Agora, quando é empresa MEI, microempreendedor ou EPP de grau de risco 1 e 2, que não identificar exposição a agentes físicos, químicos, biológicos e riscos relacionados aos fatores ergonômicos, estão dispensados do PCMSO. Isso também é bem interessante, pessoal, porque essas três aqui, ó, se tiverem nesses critérios, não tem risco físico, não tem risco químico, não tem risco biológico e nem agente ergonômico, então não precisa fazer o PCMSO, certo? Perfeito. Mas isso não as isenta de fazer os exames médicos com a emissão do ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, tá? Então, grau de risco 1, 2, MEI, ME, EPP, não tem risco físico, nem químico, nem biológico, nem ergonômico, não precisa fazer o PCMSO, mas não se isenta do ASO. Todo mundo precisa do ASO, né? Que é um atestado de saúde ocupacional, certo? E agora, o que eu quero falar para vocês, e é o nosso último item, né? Como eu disse aqui para vocês, essas empresas aqui, ME e EPP, de grau de risco 1 e 2, tal, não precisam fazer o PGR. Mas elas não podem simplesmente não apresentar nada, né? Então, a declaração de inexistência de risco, a gente vai ver aqui agora. Ok, então eu tenho uma microempresa e uma empresa de pequeno porte, tá? Aqui não entra MEI, tá? É só ME ou uma EPP. Uma dessas duas. E aí, o que elas precisam? Elas são de grau de risco 1 e 2, não apresenta risco químico, físico, nem biológico. Basta não fazer o PGR? Não. Você precisa fazer a declaração de inexistência de risco, que é o assunto da nossa próxima aula, da aula 2. Eu vou trazer para vocês uma declaração de inexistência de risco. Vai ter um modelo, inclusive o modelo dessa declaração, para vocês passarem para o cliente de vocês. E não é simplesmente preencher essa declaração. Você vai fazer uma visita, isso tem um custo, tá? E depois você vai assinar digitalmente, tudo isso. Certo? Em algum momento a gente vai ter que entregar isso, então vamos fazer da forma correta, digitalizado, com salvar em PDF, com assinatura digital, tá? Esse é o assunto da nossa próxima aula. E agora fica essa dúvida. Soraya, como que eu identifico se a minha empresa é grau de risco 1 ou é grau de risco 2? O que a gente vai fazer? Para saber se uma empresa é grau de risco 1 ou 2, ou, né, no caso vai até o grau de risco 4, a gente precisa do número do CNPJ do nosso cliente. Então, isso vale como dica para vocês, tá? Sempre que você for fazer um orçamento, antes de dar o orçamento, você pede o CNPJ do seu cliente para ver qual é o grau de risco dele, né? Às vezes é uma ME, mas é grau de risco 3, então como que você vai saber? Só através do CNPJ. É um EPP, é grau de risco 4, como que você vai saber? Através do CNPJ, tá? Então eu vou mostrar para vocês como que você descobre o grau de risco. Eu vou abrir aqui, ó, a minha ficha cadastral
do CNPJ, o comprovante de inscrição de situação cadastral do CNPJ da minha empresa. Então, você tem o CNPJ do seu cliente, você vai pegar esse código e descrição da atividade econômica principal, que é o KENAI, né? Esse código aqui, ó, no caso da minha empresa, a gente pega o KENAI principal, tá, pessoal? Sempre trabalha com o KENAI principal. Então, tá aqui 7112000. Aqui são os KENAIs secundários. Nesse caso, como eu tô pensando, né, que eu vou atender uma empresa que é uma empresa de engenharia, um escritório e tal, presta serviços de engenharia, faz projeto. Então, eu vou pegar esse código da atividade principal. Existem outros códigos aqui secundários da minha empresa, mas eu vou trabalhar com esse principal e o ideal é que vocês trabalhem com o principal também. Mas dê uma olhada se de repente tem um grau de risco 4 em alguma outra atividade do seu cliente. Tudo isso a gente vai fazer direitinho quando a gente estiver fazendo uma aula de orçamento, dessas coisas. Por enquanto, eu só quero que vocês aprendam a identificar o grau de risco da empresa. Então, anotei aqui o código KENAI da minha atividade principal e eu vou na NR4, né? Que é a NR aqui dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, que vai me passar essa tabela completa dos KENAIs. Tá aqui, ó, relação da classificação nacional da atividade econômica, KENAI, com correspondente grau de risco para fins de dimensionar o SESMIT, né? Então, aqui a gente vai usar essa tabela para saber o grau de risco da empresa, para saber onde ela vai se encaixar. Se ela é ME, se ela é EPP, eu tenho que saber o grau de risco. Claro que também é importante saber o grau de risco quando não for essas empresas, e aí a gente vai trabalhar quando a gente for fazer aula de PGR, de GRO, tá ok? Então, tá aqui o código, a denominação e o grau de risco. Então, o meu código é 7112, tá mais para baixo. Tá aqui, tá chegando. Aqui. 71120, serviço de engenharia, grau de risco 1, certo? Se fosse outro KENAI, tem aqui, ó, grau de risco 2. Vamos ver quem é grau de risco 3? Aqui, ó, atividades veterinárias, é grau de risco 3. Tá dispensado, mesmo se for ME, mesmo se for EPP, tá dispensado de fazer o PGR? Não está, certo? Então, no meu caso, a minha empresa é grau de risco 1, eu estou dispensada de fazer o PGR, mas eu preciso fazer a declaração de inexistência de risco, tá? Então, tá aqui. A próxima aula, como já disse aqui, vou trazer essa declaração para vocês poderem usar com os clientes que você vai ter, e já é uma forma de você prestar esse serviço, tá certo? Então, você já tá sabendo, né? Eu tô com um curso zeradinho, iniciando agora, que é o passo a passo de E-Social, GRO, LTCAT, AET, todas as normas, tudo prático, pessoal. É tudo prático mesmo. E tá onde? Tá lá na minha área de membros do meu canal no YouTube. Já tem lá o seguinte, já tem aqui as aulas de E-Social, aula 1, introdução. Tenho certeza que depois dessa aula você não vai ter mais dúvida. O envio dos dados, S2210, 2220, enfim, todos os dados tem aqui prática de envio de todos os dados em um portal que você não precisa pagar, tá? Não precisa adquirir software e eu vou colocando muito mais informações nessa área de membros, tanto da parte de SST como de prevenção e combate a incêndio, uma vez por semana. Uma vez por semana um assunto. Semana passada eu coloquei tudo de E-Social e startei esse curso. Semana que vem eu vou colocar LTCAT, modelo de LTCAT, como faz LTCAT, o que mudou,
né? Com a entrada do GRO, teve alguma mudança? O que é o LTCAT? Enfim, tá tudo lá, vai estar tudo lá sendo abastecido. E eu vou explicar para vocês como você faz para ser membro do meu canal. E você vai clicar aqui em Seja Membro, nessa frase Seja Membro. E aí, aqui já vai abrir as duas opções que você vai escolher qual é a melhor para você. Essa daqui de R$19,99 por mês, você vai ter direito a assistir os vídeos que eu postar, e eu garanto a vocês, uma vez por semana, um vídeo exclusivo com esses passo a passos para fazer essas documentações. Você vai poder baixar o PPP, todas as apresentações PowerPoint de todos os vídeos que eu colocar aqui. Se você tiver interesse na parte de incêndios, você ainda leva os arquivos de DWG de incêndio. Se você preferir essa outra opção, você paga R$ 49,99 por mês, você vê os vídeos, você baixa todas as apresentações e uma vez por semana você vai participar de uma live exclusiva só para esse pessoal da área de membros. O que eu vou tratar nessa live? As suas dúvidas semanais. Tem dúvida? Escreve aí nos comentários dos vídeos. Uma vez por semana a gente vai se reunir. Essas lives vão ficar gravadas aqui para vocês também, certo? E no final, quando tudo estiver postado direitinho, certo? Que é um curso que a gente vai alimentando, vocês poderão ter esse certificado, certo? Então, escolhi essa opção, clico aqui, seja membro, escolha a forma de pagamento e pronto! Você já vai ter acesso a todo o meu curso. Muito obrigada!